O Reino Agora, vivendo o futuro no presente. Episódio 2. As parábolas do reino, o invisível que transforma tudo. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço de reflexão sobre o Reino Agora. Que alegria ter você conosco novamente para continuar essa jornada de descoberta sobre como a realidade divina se manifesta em nosso presente. No episódio anterior, começamos a desvendar o conceito do Reino de Deus, explorando sua natureza e por que é tão crucial compreendermos que ele não é apenas algo futuro, mas uma presença atuante hoje. Neste episódio, vamos olhar para a forma como o reino se expande, muitas vezes de maneiras que não esperamos. Para começar, quero convidar cada um de vocês a abraçar uma verdade poderosa. Repita comigo, aí onde você está, ou simplesmente sinta essa afirmação em seu coração. Eu sou semente do reino, crescendo agora. Que tal tornar isso oficial? Escreva, eu sou semente do reino, crescendo agora, nos comentários abaixo. Sua participação ativa não é apenas um exercício, mas uma declaração de alinhamento com essa realidade. Reconhecer-se como parte fundamental desse crescimento é o primeiro passo para vivê-lo plenamente. O reino não é um clube exclusivo ou um evento distante. Ele pulsa em cada pessoa que decide sintonizar-se com seus princípios e propósitos. Pense por um momento em algo na sua vida que começou muito pequeno, talvez insignificante aos olhos de outros, mas que com o tempo se tornou algo de grande importância ou impacto. Pode ser um hobby que virou profissão, um relacionamento que começou com um simples olá, ou uma ideia que parecia louca e se transformou em um projeto transformador. Essas experiências pessoais nos dão um vislumbre de como coisas grandiosas podem ter origens humildes. As parábolas que Jesus ensinou sobre o reino trazem essa mesma mensagem, revelando verdades profundas sobre como o divino opera na nossa realidade. Vamos agora permitir que as próprias palavras bíblicas nos apresentem a esses ensinamentos. Jesus frequentemente utilizava histórias simples, tiradas do cotidiano, para ilustrar as complexidades do reino dos céus. Essas parábolas tinham o poder de revelar a verdade aos que estavam dispostos a ouvir e ocultá-la daqueles que não estavam. Duas dessas parábolas, encontradas nos evangelhos de Mateus e Lucas, pintam um quadro fascinante da natureza do reino. Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 33, na Nova Almeida Atualizada. Então, contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Este é o menor de todos os grãos, mas, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e chega a ser uma árvore, a ponto de virem as aves do céu fazer ninhos em seus ramos. E disse-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com uma grande quantidade de farinha até que toda a massa ficasse fermentada. Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21, também na Nova Almeida Atualizada, narra estas mesmas parábolas com palavras ligeiramente diferentes, mas a mesma essência. Jesus perguntou: a que o reino de Deus se assemelha? Com que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. E perguntou de novo: com que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficasse fermentada. Essas pequenas histórias nos dão pistas vitais. Note as palavras usadas: grão de mostarda, o menor dos grãos; fermento, um agente transformador que age de forma discreta; reino dos céus, ou reino de Deus, o tema central; cresce e transforma, indicando movimento e impacto. O que essas imagens aparentemente simples nos dizem sobre a manifestação do reino? A primeira parábola, a do grão de mostarda, imediatamente desafia nossas expectativas comuns.
Quando pensamos em um reino, a mente costuma projetar imagens de grandiosidade, poder visível, exércitos, palácios. Mas Jesus compara seu reino a algo minúsculo, quase invisível, o menor de todos os grãos conhecidos na época. Isso nos revela uma verdade fundamental sobre a forma como o reino de Deus começa e se expande. Ele não inicia com trombetas e desfiles, mas de maneira humilde, discreta, frequentemente em lugares e corações inesperados. Essa perspectiva pode ser desconcertante para nós, que vivemos em uma cultura que valoriza o grande, o imediato, o impactante desde o princípio. Tendemos a superestimar o que é visível e imponente, e muitas vezes desprezamos ou ignoramos o que parece pequeno. Quantas grandes iniciativas, movimentos sociais, descobertas científicas ou mesmo transformações pessoais começaram com uma única ideia, uma pequena ação, um simples passo de fé. A história está repleta de exemplos de começos modestos, que com o tempo se tornaram fenômenos que moldaram o mundo. O próprio cristianismo, com seus 12 discípulos humildes, é talvez o exemplo mais proeminente dessa dinâmica. A parábola do grão de mostarda nos ensina a importância da humildade em relação aos inícios. Ela nos convida a ter paciência com o processo, a valorizar o potencial escondido no pequeno e a confiar que o crescimento, embora possa ser lento e discreto no início, é inerente à semente do reino. Pense por um momento, quais pequenos gestos de bondade, fé ou serviço você tem negligenciado em sua vida, talvez por considerá-los insignificantes, mas que podem estar cheios do potencial transformador do reino. Se a parábola do grão de mostarda nos fala sobre a modéstia dos começos e o potencial oculto no pequeno, a parábola do fermento nos revela outro aspecto igualmente fascinante da forma como o reino opera, sua capacidade de transformar silenciosamente, de dentro para fora. Imagine o processo de fazer pão. Uma pequena porção de fermento é misturada a uma grande quantidade de farinha e água. No início, parece insignificante, quase perdido na imensidão da massa. Mas, com o tempo, sem alarde, o fermento começa a trabalhar. Suas ações não são visíveis de imediato, não há barulho nem movimento dramático. Ele atua em nível microscópico, reagindo com os açúcares da farinha, produzindo gases que gradualmente fazem a massa crescer, mudar sua textura e se preparar para se tornar algo completamente diferente e nutritivo. É assim que o reino de Deus frequentemente age, não com revoluções estrondosas ou manifestações de poder espetaculares no primeiro momento, mas através de uma influência discreta e contínua que penetra a essência das coisas. Ele transforma vidas e, por extensão, estruturas sociais, não primeiramente pela imposição externa, mas pela ação interna, no coração e na mente das pessoas. Essa transformação interior é a chave. Quando os valores do reino, amor, justiça, misericórdia, humildade, começam a fermentar dentro de nós, eles naturalmente remodelam nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas motivações e, consequentemente, nossas ações. Vemos o mundo de forma diferente, tratamos as pessoas de forma diferente e reagimos às circunstâncias de forma diferente. Essa mudança interna é o catalisador para a mudança externa. A parábola do fermento nos convida a permitir que essa influência transformadora trabalhe em nós e através de nós, com paciência e confiança no processo, mesmo que ele pareça lento ou imperceptível no dia a dia. Reflita agora. Em quais áreas da sua vida, talvez aquelas mais íntimas e pessoais, você precisa permitir que o fermento do reino atue com mais liberdade? Ambas as parábolas, a do grão de mostarda que se torna uma grande árvore e a do fermento que leveda toda a massa, apontam para uma característica essencial do reino, sua natureza de crescimento imparável. Uma vez que a semente é plantada ou o fermento é misturado, o crescimento e a transformação são inerentes e, em última instância,
inevitáveis. Pense na jornada de uma árvore. Começa como uma semente minúscula, enterrada no solo. Por um tempo, nada parece acontecer na superfície, mas sob a terra, raízes começam a se formar. A semente se abre, um pequeno broto emerge. Esse broto enfrenta desafios, vento, chuva, predadores. Mas com persistência e aproveitando a nutrição do solo e a luz do sol, ele cresce. Ano após ano, galhos se estendem, o tronco engrossa, até que se torna uma árvore robusta, oferecendo sombra e abrigo. O reino de Deus segue uma trajetória semelhante. Ele foi semeado no mundo de uma forma humilde e discreta, mas carrega em si uma força vital que garante sua expansão. Pode haver obstáculos, resistência, períodos de aparente estagnação, mas a promessa implícita nas parábolas é clara. O reino continuará a crescer. Sua influência se espalhará. Sua natureza transformadora continuará a operar. Essa certeza deve alimentar nossa esperança e nossa perseverança. Mesmo quando não vemos resultados imediatos ou quando enfrentamos oposição, podemos confiar que o motor do crescimento do reino está ativo. Ele se manifesta em vidas transformadas, em comunidades que começam a refletir seus valores, em atos de justiça e compaixão que se multiplicam. A afirmação é poderosa e libertadora. O reino está crescendo agora, mesmo que você não veja todos os sinais. Essa força de crescimento imparável, manifestada de forma discreta como o fermento, tem um ponto de partida fundamental para sua atuação no mundo: a transformação do indivíduo de dentro para fora. A parábola do fermento nos lembra que a mudança começa na essência, antes de se espalhar pela totalidade. É fácil desejar ver o mundo transformado, as estruturas sociais alinhadas com a justiça e o amor. No entanto, a sabedoria do reino nos ensina que a mudança genuína e sustentável começa no solo fértil do coração humano. É ali que o fermento da presença e dos valores do reino precisa ser misturado e atuar primeiro. Quando permitimos que o reino molde nossa perspectiva, nossos valores e nossas motivações, isso inevitavelmente se reflete em nossas ações e em nossos relacionamentos. A transformação interior não é um fim em si mesma. Ela é a fonte da qual flui a capacidade de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Pense em como a paciência cultivada internamente se manifesta em interações mais calmas com a família, como a integridade no coração se traduz em ética no trabalho, ou como a compaixão sentida internamente motiva atos de serviço na comunidade. A mudança começa em nós, mas seu propósito é impactar o ambiente em que vivemos. Somos chamados a ser agentes dessa transformação. Não precisamos esperar por uma plataforma global ou um grande palco para viver e espalhar o reino. Nosso dia a dia, nosso lar, nosso local de trabalho, nossas interações cotidianas são os campos onde o fermento age através de nós. Nossa responsabilidade é cultivar o solo interior e permitir que o reino trabalhe por meio de nossas vidas. Que atitude, que hábito ou que aspecto do seu comportamento você pode transformar hoje para que ele reflita mais claramente a natureza e os valores do reino? Embora a natureza do reino seja crescer de forma incessante, é importante reconhecer que essa jornada nem sempre se desenrola sem tropeços ou resistência. O caminho da manifestação do reino, tanto em nós quanto no mundo, pode apresentar seus próprios desafios e obstáculos. O crescimento, seja de uma semente ou de uma massa fermentando, requer superação de dificuldades inerentes ao processo. Existem barreiras internas que podem dificultar a expansão do reino em nossa própria vida. Dúvidas que surgem, o medo de viver de forma diferente do normal, o egoísmo que insiste em colocar nossos próprios interesses acima dos valores do reino, a preguiça espiritual que impede a nutrição necessária para o crescimento interior.
Esses são joios que precisam ser constantemente identificados e tratados. Além disso, há impedimentos externos. Oposição a quem busca viver de acordo com os princípios do reino pode vir de fontes inesperadas. Pode haver perseguição por causa da fé ou a injustiça sistêmica do mundo que tenta sufocar os brotos de esperança e equidade que o reino planta. A própria cultura muitas vezes oferece resistência, promovendo valores que são contrários à humildade, ao serviço e ao amor incondicional que o reino prega. Superar esses impedimentos exige mais do que esforço humano. Requer uma confiança firme na força vital do reino, uma perseverança que não esmorece diante das provações e um amor que persiste mesmo na face da hostilidade. A história nos mostra incontáveis exemplos de indivíduos e comunidades que enfrentaram adversidades tremendas, mas continuaram a semear a semente do reino, confiando em sua promessa de crescimento. Eles demonstraram que, apesar dos desafios, a força transformadora do reino é capaz de prevalecer. Por isso, mantenha o ânimo. A luta é real, mas a promessa é maior. O trabalho do reino vale cada esforço. As parábolas nos convidam a mudar nossa perspectiva sobre o que é importante e eficaz na propagação do reino. Em uma sociedade que muitas vezes glorifica o espetacular, o grande, o rapidamente visível, aprendemos que a força do reino reside, ironicamente, na relevância do pequeno e do cotidiano. Temos uma tendência a pensar que para causar um impacto significativo para o bem, precisamos de grandes plataformas, grandes recursos ou realizar feitos heróicos e notáveis. Desvalorizamos as ações mais simples, as interações diárias, os momentos que parecem ordinários. No entanto, é exatamente nesses espaços que o reino mais cresce. O reino se manifesta não apenas em grandes eventos ou projetos grandiosos, mas de forma poderosa no gesto simples de bondade para com um vizinho, na paciência demonstrada em uma conversa difícil, na honestidade mantida em uma pequena transação, na compaixão expressa a um estranho, na justiça praticada no ambiente de trabalho. Esses são os pequenos grãos e o fermento que, somados, transformam o ambiente ao redor. Estar atento às necessidades das pessoas ao nosso redor, oferecer uma palavra de encorajamento, dedicar tempo a quem precisa, praticar a escuta ativa, perdoar sinceramente, essas são as maneiras pelas quais a realidade do reino se infiltra no tecido da vida diária. São nessas ações, aparentemente modestas, que o potencial de crescimento se revela. Reflita. Quais oportunidades você teve hoje ou terá amanhã para manifestar a realidade do reino em suas ações e interações mais simples? Sua rotina diária não é irrelevante. Ela é, de fato, o campo onde o reino encontra solo fértil para crescer e se espalhar. A beleza das parábolas do crescimento reside não apenas em sua sabedoria atemporal, mas na sua aplicação contínua. Elas nos garantem que, apesar dos desafios e da tendência a desvalorizar o pequeno, o reino de Deus está, de fato, crescendo ativamente no mundo agora mesmo. E a prova disso se encontra nas vidas de pessoas que decidiram ser solo fértil e fermento para essa realidade. Existem incontáveis histórias inspiradoras de indivíduos que permitiram que os valores do reino transformassem suas vidas e, por sua vez, se tornassem agentes de mudança em suas comunidades. Relatos de superação, de reconciliação, de serviço abnegado a necessitados, de busca por justiça social, de iniciativas comunitárias que nasceram de um pequeno grupo e hoje impactam centenas. Vemos o reino em ação, em projetos que resgatam pessoas da marginalidade, em atos de perdão que quebram ciclos de violência, em esforços para proteger o meio ambiente, em negócios que operam com ética e propósito além do lucro. Cada vida transformada, cada ato de bondade, cada busca por um mundo mais justo são evidências visíveis do crescimento do reino. Compartilhar esses relatos não é apenas para inspirar,
É para nos lembrar que a transformação não é uma utopia distante, mas uma possibilidade real para hoje. O impacto combinado dessas ações individuais cria uma onda de mudança que gradualmente molda a sociedade. Conecte a verdade do reino à sua própria existência. Veja como o crescimento dessa realidade pode se alinhar com o seu propósito de vida, dando-lhe uma dimensão maior e um significado profundo. Imagine o potencial do reino moldando suas maiores ambições, direcionando sua energia para objetivos que honram valores eternos. Pense em como a presença do reino pode fortalecer e transformar seus relacionamentos familiares, trazendo mais amor, paciência e compreensão. Considere como os princípios do reino podem revolucionar seus negócios ou sua carreira, promovendo integridade, serviço e cuidado com as pessoas. O reino não é apenas uma ideia, é uma força viva, convidando você a participar ativamente. Junte-se a nós nessa jornada contínua de permitir que o invisível transforme tudo, começando por você e se espalhando através de você. Depois de explorarmos a profundidade dessas ilustrações tão simples, a questão que naturalmente surge é: como participamos ativamente desse crescimento e transformação? As parábolas do grão de mostarda e do fermento não são apenas descrições, são convites à ação, nos chamando a nos tornarmos parte integrante desse processo divino. Para que a semente do reino cresça, ela precisa de terra fértil. Para que a massa seja levedada, o fermento precisa ser misturado. Somos convidados a ser esse solo receptivo, essa massa disposta a ser transformada. Isso significa cultivar ativamente em nossa vida pessoal os valores que definem o reino: fé firme, esperança constante, amor genuíno, justiça inabalável, misericórdia transbordante. É um trabalho interno contínuo, permitindo que a influência divina penetre cada aspecto do nosso ser. Significa também buscar ativamente envolver-se em ações e iniciativas que promovam essa realidade no mundo, onde você pode ser um agente de cura, reconciliação ou justiça. Que pequena oportunidade de servir ou demonstrar compaixão está diante de você hoje? As parábolas nos incentivam a não esperar por grandes oportunidades, mas a usar o que temos onde estamos. Aplicações práticas podem ser tão simples quanto escolher a gentileza em uma interação difícil, dedicar tempo para ouvir alguém que precisa ou fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. É em sua vida cotidiana que a força transformadora do reino se manifesta através de você. Sua presença e suas escolhas podem ser o fermento que impacta seu ambiente, sua família, seu trabalho, sua comunidade. Lembre-se desta verdade inspiradora. Você possui a capacidade de ser um canal para a mudança neste mundo. Compreender as parábolas do reino é apenas o começo. O convite é para continuar aprendendo, crescendo e, mais importante, vivendo essa realidade. Existem muitas formas de aprofundar essa compreensão e fortalecer sua conexão com o reino que está ativo agora. Para aqueles que desejam explorar mais, há uma vasta quantidade de recursos disponíveis. Livros que desvendam as riquezas dos ensinamentos de Jesus, artigos que aplicam esses princípios aos desafios contemporâneos e sites dedicados a promover uma vida alinhada com os valores divinos podem ser companheiros valiosos nessa caminhada. Conectar-se com outras pessoas que compartilham essa visão também é fundamental. Grupos de estudo, comunidades de fé ou iniciativas sociais baseadas nesses princípios oferecem apoio, encorajamento e a oportunidade de aprendizado coletivo. Encontrar pessoas que também buscam ser solo fértil e fermento do reino pode potencializar sua própria jornada. Para continuar acompanhando nosso conteúdo e fazer parte dessa comunidade, assegure-se de estar inscrito no canal e com as notificações ativadas. Assim, você não perderá os próximos episódios e atualizações.
queremos expressar nossa sincera gratidão por dedicar seu tempo e atenção a este episódio. Sua busca por compreender e viver o reino é valiosa. Que você se sinta encorajado e fortalecido a continuar crescendo nessa realidade transformadora, confiante de que o trabalho invisível de Deus está em andamento. Chegamos ao fim deste episódio, no qual olhamos para as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Relembramos que o reino de Deus, ao contrário das expectativas humanas por grandiosidade imediata, frequentemente começa de forma modesta e cresce de maneira discreta, mas com uma força vital imparável. Aprendemos que sua transformação age de dentro para fora, primeiro no coração do indivíduo e depois se espalhando para o mundo ao redor, valorizando cada pequeno ato de fidelidade no cotidiano. A mensagem central é de esperança e ação. O reino não é uma promessa distante, mas uma realidade presente que nos convida a participar ativamente. Ao sermos solo receptivo e fermento transformador, permitimos que o potencial invisível se manifeste visivelmente através de nossas vidas. Esta compreensão nos prepara para explorar a dinâmica fascinante do reino em nosso próximo encontro. No próximo episódio, vamos desvendar o tema o já e o ainda não, o reino presente e o reino futuro. Como conciliar a ideia de que o reino está aqui agora com a promessa de sua plena manifestação no futuro? Como viver na tensão entre a realidade presente e a esperança futura? Que implicações isso tem para nossa fé e nossa prática diária? Não perca! Este será um episódio crucial para entendermos a jornada do reino em sua totalidade. Se este episódio ressoou com você e você acredita que pode ajudar outras pessoas a compreender a natureza poderosa e muitas vezes sutil do reino, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes. Sua ajuda é fundamental para espalharmos essa mensagem de esperança e transformação. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Que a realidade do reino continue a crescer em você e através de você.